Como um foguete entra em órbita? O que é estar em órbita? No meio do frio que está fazendo hoje aqui nesse escritório, eu vou tentar explicar isso para você da forma mais simples possível. Vamos lá? Olá, eu sou o Júlio, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Refúgio Espacial. Muito bom ter vocês aqui conosco nessa nova empreitada. Bom, hoje vamos tentar conversar sobre um tema que ele é naturalmente difícil, mas olha só, senta aí com calma, pega o seu café. Eu vou tentar explicar da forma mais básica e compreensível de como a gente coloca alguma coisa em órbita terrestre. E para começar, vamos começar do começo. Olha só, para a gente falar de órbita, a gente naturalmente tem que falar de gravidade e também temos que falar de atmosfera. Porque, veja só, o nosso planeta, por ser muito denso, ele possui um campo gravitacional, ou seja, ele acaba atraindo objetos menores para perto dele. Isso também acontece com os gases atmosféricos. Ou seja, esse ar que nós respiramos aqui, ele é preso dentro da nossa atmosfera por conta também dessa atração gravitacional e alguns outros elementos, naturalmente. Mas existe uma dinâmica interessante. Quanto mais próximo do planeta, mais densa é a composição de gases que nos cerca. Ou seja, a gente respira com facilidade aqui, né? Mas se você subir o Everest, você não precisa de uma máscara de gás? Pois é, porque lá, a 8 km de altura, você tem menos gases do que aqui na parte mais baixa, próxima do nível do mar. Isso significa que quanto mais você sobe, menos oxigênio, menos gases em geral você acaba tendo. E é extremamente importante para um foguete que visa entrar em órbita sair de perto desses gases. Por quê? Quanto mais densa a atmosfera, mais arrasto ela acaba causando. Opa, arrasto? O que é isso? Bom, vamos lá. Se você tentar acelerar a uma velocidade orbital numa atmosfera muito densa, imaginemos que você sobe aqui a 100 metros de altura e fala, agora eu vou ficar em órbita a 100 metros de altura. Isso seria praticamente impossível, não só pela gravidade, mas também por conta do calor que a sua espaçonave, o seu foguete, enfrentaria por conta do contato dela com os gases da atmosfera. Veja, quando você começa a acelerar demais, os gases que estão naquele ambiente começam a se chocar contra o seu foguete, certo? Uma vez que eles se arrastam contra o foguete, aquilo vai gerando calor. E naturalmente, daqui a pouco você está pegando fogo. Não é à toa que é por isso que quando você vê as reentradas orbitais com aquelas cápsulas dos astronautas, você vê que a nave está toda chamuscada. Por que ela pega fogo? Porque basicamente ela entra muito rápido na atmosfera terrestre e então ela começa a encontrar esses gases que vão raspando contra a cápsula e começam a gerar muito calor e literalmente incendeiam aquele escudo térmico da cápsula. Então é por isso que para a gente entrar em órbita a gente tem que subir. Mas subir quanto? Onde começa o espaço de fato e onde fica o planeta? Para isso existe um cálculo específico. O Theodore Kármán criou a linha de Kármán. Ele fez um cálculo e demonstrou que a partir dos 100 km de altura você já consegue se manter em órbita terrestre com propulsão continuada, mantendo seu motorzinho ligado e sem sofrer interferência do arrasto atmosférico. Então existe uma convenção hoje dizendo que se você chegou nos 100 km de altura, parabéns, você está no espaço. Então quer dizer que, peraí, mas se eu pegar um foguete, jogo ele a 100 km de altura, tá tudo certo? Ele vai começar a rodar e já era? Não, não é bem por aí. Só porque você saiu da influência do arrasto atmosférico não significa que você está pronto para flutuar eternamente pelo espaço. Você ainda tem a atração gravitacional. As pessoas acham que só porque você está no espaço você está em zero gravidade, né, ou sem gravidade. O que na verdade é uma concepção equivocada. Não existe zero gravidade. Você sempre estará sob influência gravitacional de algum corpo celeste mais próximo. E aqui no caso da Terra, todos os astronautas, todos os foguetes, todos os satélites estão em microgravidade. Ou seja, eles estão experienciando uma fração da gravidade que você sente estando aqui na superfície do planeta. Então isso significa que além de você fugir do arrasto atmosférico, você ainda tem que fugir também da influência gravitacional pesada do planeta. Sim, as coisas que estão rodando em volta do planeta eventualmente vão ser puxadas de volta. Então quanto mais longe você estiver, mais tempo vai demorar para você cair na superfície. A altitude considerada relativamente estável para uma órbita espacial
é de 358 km de altura. Ou seja, no momento que você atingiu os 358 km de altura, você já está com uma influência pequena da gravidade, a ponto de você conseguir se manter lá em cima com menos esforço. E quando eu digo menos esforço, é exatamente porque você não tem como ficar preso em órbita terrestre. Você pode ficar ali por algum tempo, mas tudo que sobe, desce. Sim, por exemplo, a Estação Internacional Espacial, que está na casa dos 400 quilômetros de altura em relação à superfície terrestre, eventualmente precisa ligar os seus motores para voltar para a sua altitude. Por quê? Porque ela está rodando lá em cima, mas eventualmente ela vai descer. E se ninguém ligar os motores, meu amigo, ela vai reentrar na atmosfera. Então, pera lá, você está me dizendo que é só eu mirar o foguete para cima, chegar a 358 km de altura e tá tudo certo? E aí eu já estou em órbita? Não, né? Se fosse fácil assim, todo mundo já tinha feito. Para você entrar em órbita, você precisa fazer uma circunferência ao redor do planeta. Não é só subir. Se você subir, você vai descer basicamente no mesmo ângulo que você veio. E aí não vai dar muito certo. Para você entrar em órbita, você tem que fazer uma manobra de entrada orbital, ou seja, a queima para entrar em uma circunferência ao redor do planeta. Significa que você tem que subir e quando você estiver numa altura adequada, você vai virar horizontalmente o seu foguete e começar a acelerar de lado para que você possa ampliar a sua angulação e então comece a errar o planeta na sua queda. Opa, pera lá, o que é? Pois é, olha só, estar em órbita terrestre é estar continuamente caindo para o planeta, mas estar tão rápido que você erra o planeta. E aí você fica rodando em círculos. Sim, os astronautas que estão na Estação Internacional Espacial estão caindo no planeta o tempo todo, só que eles estão errando. E agora você talvez se pergunte, mas espera lá, quão rápido eu tenho que estar para errar o planeta na hora que eu tô caindo? Meu caro, você vai precisar estar muito rápido. Você precisa estar a mais ou menos 7,8 km por segundo. E se eu traduzir isso para números mais compreensíveis, você precisa estar acelerado a pelo menos 28 mil km por hora. Não, o seu carro nunca vai chegar nessa velocidade. É realmente assustadora uma velocidade desse tamanho. Então voltemos ao planeta. Certo? Você já entendeu a dinâmica do negócio. Como é que eu boto alguma coisa lá em cima? É difícil. Por isso que os foguetes são tão gigantescos. Por isso que você vê aquelas massas gigantes com motores muito potentes, porque eles precisam levantar a carga a essa velocidade absurda, numa altitude absurda. E aí você talvez se pergunte, tá, mas como é que eles calculam isso? Bom, existe um conceito, um resultante de vários outros aspectos, conhecido como ΔV. O ΔV é basicamente a velocidade resultante a partir da quantidade de massa que aquele foguete possui. Quanto maior velocidade aquele foguete conseguir em uma menor massa, maior é o seu ΔV. Esse conceito de ΔV ele é bastante complexo e ele depende de fatores absurdamente variáveis, então a gente pode falar sobre isso em outro vídeo. Hoje eu estou tentando fazer um negócio bem simples, tá? Mas enfim, se o seu foguete tem o ΔV necessário para entrar em órbita, ele vai precisar então também fazer uma manobra orbital. Como é que vai funcionar essa manobra? Eu vou utilizar de algumas imagens, inclusive recomendo para quem quiser conhecer, tá? Existe um jogo chamado Kerbal Space Program. É um jogo de simulação espacial que é fantástico. Todo mundo que gosta de exploração espacial acaba jogando esse jogo, porque ele tem as dinâmicas adequadas, ou seja, mais realistas possíveis no que tange ao funcionamento de naves espaciais. E eu vou usar algumas cenas aqui para explicar para você mais fácil. Vamos lá, seu foguete está na plataforma, ele está pronto para ser lançado. O que você vai precisar fazer para entrar em órbita? Primeira coisa é fugir da atmosfera mais densa. Logo, a sua queima inicial, os primeiros momentos de queima, acontecerão na vertical. Você quer sair o mais rápido possível daquele acúmulo ali de gases que vai gerar arrasto no seu foguete e diminuir o potencial dele de ir para cima, certo? Quando você chegar nos seus 10 a 20 km de altura, você então vai colocar o seu foguete levemente inclinado para acompanhar a direção da rotação do nosso planeta. E então você vai deixar os seus motores queimando até atingir uma apoapse de 100 km. Opa! Apoapse? De onde veio isso? Vamos lá, olha só. O termo em português é apogeu, mas eu vou usar os termos em inglês aqui para facilitar o seu caminhar ao longo dessa jornada. Quando você quiser ver um vídeo de fora, você vai conhecer os termos mais facilmente. E o que é a apoapse? A apoapse é o ponto mais alto da sua trajetória.
se você pega uma pedra e joga ela, quando ela está no caminho dela, se você tivesse um supercomputador no seu cérebro, você ia conseguir estimar a altura máxima que ela ia chegar antes de cair. A altura máxima é considerada a apoapse, certo? Então, na hora que o seu foguete está inclinado, queimando os combustíveis dele, para chegar em uma altura de 100 km, você está aumentando a sua apoapse. No momento, então, que nós chegamos na estimativa de 100 km de altura garantidos, você vai desligar os seus motores. Pois é, você vai desligar a sua combustão e vai esperar. Porque conforme você vai subindo, porque você ainda está bastante acelerado, certo? Você vai subindo e vai se aproximando da sua apoapse. Mais ou menos nos seus 80 km de altura, você vai fazer uma coisa bem diferente. Você vai dobrar o seu foguete para a horizontal, você vai deitá-lo em relação ao planeta e você vai começar a acelerar de maneira paralela ao planeta, ou seja, aumentando a sua velocidade lateral em relação à superfície terrestre. Isso vai fazer com que sua apoapse vá ficando cada vez mais distante de você, ou seja, o ponto mais alto ele nunca chega porque você está sempre acelerando mais. E aí você começa a aumentar a sua periapse. Olha que interessante. O periapse, ele é o ponto mais baixo da sua órbita. Então veja, temos dois termos, apoapse e periapse, certo? Apoapse, ponto mais alto, periapse, ponto mais baixo. Quando você começa a acelerar lateralmente, você começa a expandir essa sua parábola de lançamento de foguete e lentamente ampliar também a sua periapse. A partir daí você vai queimar os seus combustíveis por um determinado período, que depende do tamanho da sua massa, depende da sua órbita e vários outros fatores, até o ponto em que a sua periapse passe dos 100 km de altura. No momento em que o seu ponto mais alto e o seu ponto mais baixo ultrapassaram a influência de arrasto atmosférico, parabéns, você chegou em órbita. Naturalmente que se você se esquecer de apertar os botões de desligar a ignição, você vai continuar acelerando e a sua apoapse e periapse vão aumentando até o ponto onde a sua apoapse começa a ficar grande demais e de repente, meu amigo, trajetória de escape. Você consegue fugir do campo gravitacional do nosso planeta e você vai, sabe-se lá Deus pra onde. Aí já era, game over pra você, a gente se vê numa próxima vida. Então, por isso que os cálculos têm que ser muito exatos. As queimas de foguete são extremamente calculadas e feitas de maneira automatizada para não depender de um cara apertando o botão, porque afinal, qualquer quilômetro a mais ou a menos pode retirá-los do curso estimado. E eu vou fazer um parênteses aqui, tá? Que não é nem o tópico do assunto, mas olha só, olha a loucura, tá? Você imagina que quando você manda suprimentos ou astronautas para a Estação Internacional Espacial, que está a 400 km de altura, rodando a mais de 28 mil km por hora, você lança o seu foguete e você tem que calcular tudo de uma maneira tão exata a ponto de conseguir encontrar o seu foguete recém-lançado com a Estação Internacional a 28 mil km por hora, a 400 km de altura. Já para eu pensar o quão difícil isso parece acontecer? É tipo, imagine se você tivesse que encontrar o seu amigo que está andando de carro a 100 km por hora, um do lado do outro na rodovia. Já é difícil, não é verdade? Imagine fazer isso a 28 mil km por hora. Pois é esse o nível de complexidade que estamos falando. E olha só que interessante, eu tô trazendo esse vídeo aqui para vocês sobre órbita, porque em breve, talvez nos próximos 15 dias, haverá o primeiro teste de voo orbital da Starship. Olha que legal, então se você não sabe o que é Starship, vai ter que ver o nosso primeiro vídeo. Mas é por isso que eu queria pavimentar o seu caminho de conhecimento para isso. Agora você já sabe a dificuldade que é entrar em órbita e a gente vai poder acompanhar essa tentativa, se tudo der certo, ao vivo com a SpaceX transmitido pra gente muito em breve. Mas gente, olha, outra coisa importante. Lembre-se que o que eu tô falando para vocês aqui é da forma mais despojada e mais simplista possível. Se um cara especialista do assunto ver meu vídeo, ele vai ter 3 tipos de infarto. Porque o meu objetivo aqui não é ser técnico, é soar da maneira mais amigável e mais palatável possível. Eu realmente acredito que a exploração espacial é um domínio de todos. E você entendendo sobre esse assunto, mesmo que de uma maneira menos técnica como eu, você já vai fazer parte dessa jornada. E vai ser muito legal ter você aqui para os próximos acontecimentos que nós, obviamente, transmitiremos no Refúgio Espacial. Lembrando que esse nosso canal aqui, ele é assim, ó, ele é desse tamanho. Então, por favor, deixe sua curtida, deixe seu comentário, se inscreva, você vai ser sempre muito bem-vindo aqui e vamos tentar manter essa nossa jornada juntos
para o mundo da exploração espacial. No mais, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Júlio Lobo e a gente se vê muito em breve. Valeu!